O grande amor de Deus. No livro conforme escreveu o evangelista São João, capítulo 1 e versículo 1 por diante, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Observemos esta palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, o grande e imensurável amor de Deus que foi derramado por todos nós. Nós entendemos que este grande amor que se entregou para todos nós foi exatamente para que nós estivéssemos vivo e salvo. O nosso Senhor Deus humanizou-se em Jesus Cristo para que nós tivéssemos uma vida completa, uma salvação completa. Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus. Foi ele quem criou todas as coisas. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E a Bíblia diz que sem ele nada do que se fez podia estar feito. Só com o Verbo, só com Deus, só com Jesus Cristo, o enviado de Deus. A Bíblia diz que ali estava a luz verdadeira. Ah, que luz maravilhosa! Foi a luz que iluminou todos os homens. A Bíblia diz, ainda no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo de número 1 e no versículo 11 e 12, este Verbo veio para os que era seu, e os seus não receberam, falando dos israelitas, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder, a autoridade, o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que crê em seu nome, aos que crê no nome deste Verbo Todo-Poderoso. Oh, que alegria, que autoridade, que segurança! Deus entregou-se por nós. Deus entregou-se para que nós tivéssemos esta grandiosa salvação, este direito maravilhoso. A Bíblia diz no capítulo 3 de São João e no versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos que crê em Jesus têm a vida eterna. Todos que crê neste Verbo terão a vida eterna. É bom nós entendermos que esta verdade está para todos nós, que esta realidade está para todos que aceitarem a Jesus Cristo. Aleluia! Nós sabemos que o evangelista, na sua primeira carta, que alegria ele diz: vê, com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filho de Deus. Por isto o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. E diz mais: amados, agora não somos ainda revelados o que devemos de ser, mas você pode ver no versículo 3 do capítulo do primeira carta de João, ele fala, capítulo 3 e versículo 2: amados, somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Que alegria, meu querido, que felicidade, que honra Deus tem te dado, Deus tem nos dado. Ele se entregou por nós. Jesus não deixou reserva,
se entregou sem reserva, para que nós agora tivéssemos esta salvação gloriosa. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja as grandes maravilhas que Ele tem nos dado. Oh, que alegria, que salvação maravilhosa! Você sabe que esta palavra é profética. Deus, Ele humanizou-se. Deus, o Verbo divino, Ele esteve em Jesus Cristo, querido, e agora entregou-se para que você entendesse este amor. O amor de Jesus Cristo é mais do que todos os amores desta terra, o maior amor. E diz que Deus amou o mundo. Veja, para nós entendermos quem era o mundo. Não fala do mundo que nós estamos andando, não fala do mundo em que nós estamos pisando, não fala do mundo em que nós estamos vendo, mas fala do mundo homem, mas fala do mundo eu, fala do mundo você, fala do mundo em que somos os nossos pensamentos, as nossas diretrizes, a nossa fé. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não pode se explicar esta maneira. Quando o escritor fala sobre isso, ele não pode explicar. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira era esta? Que maneira foi esta? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus está entronizado agora no Verbo divino, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É ele que agora está trazendo esta palavra para que você possa ser beneficiado por ela e por ela você possa ser salvo. Deus te amou, Deus nos amou e agora nós devemos nos entregar para Ele e agora sermos um vaso dele para fazermos a sua vontade. Portanto, esta é a profecia de Deus para o teu coração. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja protegido por aquele que se entregou por você sem deixar reserva. Amém.